O Amazonas Secor dá sequência às entrevistas com os candidatos ao Senado Federal nas eleições desse ano. E hoje a nossa convidada é a candidata Marília Freire, do PSOL. Marília Freire é servidora pública do Tribunal de Justiça há 15 anos. Como oficiala de justiça, atuou nos municípios de Guarini e Manacapuru. É especialista em direito penal e processual penal. Coordenou a turma de promotoras legais populares do Amazonas em 2006. Atualmente integra movimentos ligados à defesa dos direitos humanos, da população LGBTQIAP+, ao desencarceramento, de combate ao racismo e pela erradicação da violência obstétrica no estado do Amazonas. Candidata, muito obrigada pela presença. Obrigada, que agradeço. Candidata, nós vamos ter 15 minutos de entrevista, o tempo começa a contar a partir de agora. Candidata, a senhora não tem experiência na vida política. Acredita estar preparada para representar o Amazonas no Senado? Eu acredito que todas as pessoas que têm experiência em algum momento não tinham. Começaram de algum lugar. E acho que a gente precisa começar também de algum lugar. Por isso que eu estou me disponibilizando esse ano para a gente começar essa caminhada na vida política. A senhora é a única mulher a ser candidata a representar o Amazonas no Senado. A mulher vai ser prioridade no seu mandato, caso seja eleita? Eu acho que a prioridade da mulher ela deve acontecer independente do gênero do candidato que for eleito. Mas se eu for eleita, no dia 2 de outubro, com certeza a prioridade vai ser dada à mulher, à família, às crianças e a todas as pautas que eu já milito. Uma dessas pautas é a erradicação da violência obstétrica. Cheguei até a falar aqui um pouquinho sobre isso. Que planos e projetos a candidata tem nesse sentido? Nós temos um quadro muito complicado no Amazonas, né? O Amazonas vem há 5 anos figurando no pódio do maior índice de mortalidade materna do Brasil. E no contexto da pandemia, esse índice foi ainda maior. E arrisco dizer que talvez o Amazonas tenha sido o local com mais mortalidade materna no mundo. Então a gente precisa olhar para políticas públicas voltadas para o fortalecimento do pré-natal, olhar para políticas de fato que atendam as mulheres nas populações ribeirinhas que muitas vezes chegam na cidade já em uma situação de emergência e urgência difícil de se reverter, mas também trabalhar para que a gente tenha uma humanização no atendimento por parte dos profissionais de saúde que atuam na linha da assistência obstétrica. O que mais a mulher amazonense está precisando, candidata? Eu acredito que a mulher amazonense precisa de muitas coisas. A gente precisa de creches, a gente precisa de políticas que assegurem que as crianças estejam num lugar seguro, estejam nas escolas, ampliação de escolas de tempo integral para essa mãe muitas vezes conseguir trabalhar com tranquilidade. A gente precisa ter acesso a políticas de fato que permitam o acesso a serviços como o do abortamento legal mesmo, que a gente tem uma rede muito ainda restrita. Tudo isso no campo da saúde da mulher e dos direitos sociais da mulher. Outra bandeira da sua campanha, candidata, é com relação à defesa da população LGBTQIAP+. Nesse sentido, quais são os projetos que faria caso seja eleita? Existe já, tramitando no Congresso Nacional, um Estatuto da Diversidade que elenca uma série de direitos civis que precisam ser implementados no nosso país. Hoje a gente tem direitos como o direito ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, do mesmo gênero, garantido por uma decisão do Supremo que deixa esse direito muito pueril, muito frágil, pode ser revogado a qualquer tempo por outra decisão. Então a ideia é trazer esses direitos civis para dentro da legislação brasileira mesmo, para que isso vire uma política de Estado e não apenas uma coisa passageira, em que um governo adota, outro não adota, e que isso possa ser garantido à população em geral. Tem outros projetos também no campo da tributação de produtos que são comercializados a título de pink money, mas que são coisas mais que a gente precisa aprofundar com mais tempo para conversar sobre eles. Certo. Candidata, a senhora se intitula neuroatípica. Você poderia explicar para a gente o que isso significa? Aproveito para perguntar de outras bandeiras da sua campanha, que é o movimento antimanicomial e a promoção da saúde mental. Tá tudo no mesmo campo aí, né? Eu sou uma pessoa neuroatípica, o que significa dizer que o meu cérebro ele não funciona como funciona a maioria dos cérebros, né?
Então, os cérebros que funcionam dentro de uma, bem aspas, normalidade, a gente chama de típicos, e aqueles que fogem um pouco dessa normalidade são atípicos. Então, neuroatípico por essa razão. Eu sou uma pessoa TDAH, tenho um diagnóstico já tardio, com 32 anos eu tive meu diagnóstico, mas eu tenho consciência de como a minha condição neuroatípica impactou ao longo de toda a minha vida escolar, da minha vida profissional, impacta ainda hoje. Então a gente precisa pensar nessas pessoas, e aí dentro desse campo existem muitas pessoas, crianças, adolescentes, que precisam de uma atenção adequada, como as crianças autistas, por exemplo, que às vezes peregrinam atrás de um atendimento adequado na rede, atrás de um diagnóstico efetivo, quase uma dificuldade enorme para você de fato entender a condição do seu filho que os pais passam, né? Assim como também pensar em políticas educacionais voltadas às pessoas que têm superdotação e altas habilidades. São políticas aí no campo da saúde mental que a gente precisa realmente avançar. A gente tem muito pouco acesso, né, no campo público a essas políticas, e eu acho que a gente precisa olhar para isso com mais atenção. Bacana. Bom, candidata, alguns temas eu fiz questão de tratar com todos os candidatos que passaram por aqui, porque são importantes para o Amazonas. A senhora pretende lutar pela defesa do modelo Zona Franca? A gente vem acompanhando uma série de decretos do governo federal que colocam em risco a competitividade desse modelo e, consequentemente, dos empregos gerados no polo industrial. Essa também vai ser uma causa da candidata, caso seja eleita? Eu acredito no modelo da Zona Franca de Manaus, neste momento, como um garantidor de empregos e da vida dos amazonenses, né? Quando você perde o emprego, é a sua família que vai passar fome. Então, enquanto a gente não houver um modelo substitutivo do modelo Zona Franca, é do modelo Zona Franca que nós vamos defender até o fim. Mas isso não impede que, ao longo de um mandato, a gente consiga se alinhar com o governo federal, o governo estadual, para que a gente possa pensar num modelo de transição para outra opção, que o estado do Amazonas não fique passando por isso que está passando agora, por decisões de um governo que não se importa exatamente com a vida dos amazonenses, com a garantia desses empregos, e que possa ter tranquilidade para desenvolver sua economia sem estar dependendo disso. Ou seja, um plano B para a geração de emprego Isso. e renda aqui para o nosso estado. E o que seria esse plano B? Eu penso em muitas coisas. Eu penso que o Amazonas tem muita potencial mesmo de turismo ecológico. A gente tem muito potencial no campo de geração de energia solar. E a gente precisa começar a explorar de forma não predatória as nossas particularidades e as nossas individualidades enquanto povo. O que o Amazonas faz de melhor? Receber as pessoas, né? Todo lugar onde você vai no Brasil, você não é recebido igual como você é recebido no Amazonas. Você conhece uma pessoa hoje, daqui 2 dias ela está tomando café na sua casa. Então, trazer as nossas potencialidades para que isso seja um gerador de movimentação econômica mesmo, que faça do Amazonas um estado único no Brasil. A candidata falou do potencial do Amazonas. Quando a gente fala de proteção da floresta amazônica, o que fazer para desenvolver sem devastar a nossa floresta? Eu penso que a floresta ela já existe há muito tempo e ela vem sendo, de alguma forma, explorada sem ser destruída. Por quem? Pelos povos tradicionais, pelos povos originários. E eu acho que a gente tem que chamar esses povos e trazer esse conhecimento para saber como a gente consegue fazer isso sem destruir. Eles estão aqui há muito mais tempo e são eles que têm o domínio desse saber. E a gente não pode ignorar isso. Como é que a candidata deve tratar a questão das populações indígenas, populações tradicionais aqui do nosso estado, caso seja eleita? Eu acredito que o Amazonas, nós somos muitos povos, né? Nós somos uma mistura de muitos povos. E a gente precisa, como falei, trazer as pessoas todas para o centro da construção das políticas públicas. Eu sou uma pessoa que venho do movimento social e que sou do coletivo. Então eu acredito na construção coletiva, acredito em trazer as pessoas para falarem por si. Eu não pretendo falar por essas pessoas, eu pretendo dar o espaço e fala para que elas falem por si mesmas e elas mesmas façam as propostas que são, na visão delas, melhor para o desenvolvimento das suas vidas e para o seu bem viver.
O senador, ele tem esse trabalho importante de fiscalizador. Como fiscalizadora, a candidata deve ficar de olho em quê, caso seja eleita senadora? Acredito que a gente precisa ficar atento às movimentações do governo federal no executivo, que incidem em retiradas de direitos de trabalhadores. A gente precisa estar atento e fiscalizando a utilização do dinheiro público, dos orçamentos. Acho que colocar sigilo sobre um orçamento que é público é uma contradição, porque o dinheiro não é do governo, é do povo. Então a gente precisa estar muito atento sobre a utilização desses recursos para que isso volte para a população, senão não faz sentido a gente pagar impostos. Então a candidata pretende se aproximar do executivo. E como é que a senhora vê as articulações políticas, o que também deve ser uma característica de um senador? Olha, eu acredito que o senador ele precisa ser senador do seu estado, dentro do Senado, mas também pensar no Brasil. E nesse sentido vai eventualmente precisar conversar, dialogar com o executivo sempre que necessário. Como nesse caso da Zona Franca, a gente poderia ter tido um Senado que tivesse se aproximado do executivo antes que esses decretos fossem implementados, por exemplo, que não aconteceu. Então, acredito que a gente precisa estar fiscalizando. Você não consegue, de longe, ver tão bem, e de perto você também não vê exatamente o que está acontecendo. Então, manter ali uma distância republicana do executivo, para que a gente tenha proximidade para negociar o que foi importante para o povo do Amazonas, e, ao mesmo tempo, distância para saber o momento de fiscalizar, de intervir e de combater irregularidades. Reconhece a importância de buscar aliados em prol aqui do nosso estado? Eu acredito que os aliados eles são importantes para tudo, né? Mas a gente precisa também pensar no que vai ser devolvido nessa aliança, o que eu tenho a oferecer. Eu não posso trazer aliados para pautas do Amazonas que depois reverberem em perdas para o nosso povo. Então, saber medir isso é uma coisa que eu vou, com certeza, aprender a fazer na prática. A candidata falou da aproximação com o executivo. O que pretende fazer pelo interior do nosso estado? O Amazonas ele tem muitas peculiaridades no campo do transporte, né? Eu trabalhei no interior, no município de Juarini. São 2 dias de viagem de barco até lá, ou você vai para Tefé, dorme, no outro dia pega uma lancha. Então, eu acredito 2 coisas, que isso, ao mesmo tempo em que protege um pouco o avanço predatório sobre a floresta, isso também impede que chegue alguns desenvolvimentos nesses municípios. Então, por exemplo, no campo da saúde, eu morei num município onde só tinha médico uma vez por semana. Então, não dá para a gente falar de saúde pública no interior se a gente não tem médico e uma rede, de fato, que atenda a população todos os dias. Porque você não fica doente só uma vez por semana, você não escolhe o dia que você vai ficar doente, né? Então, eu penso muito em olhar para o interior do Amazonas, nessa questão do emprego, sem destruir a floresta, e na questão da saúde e da educação também. De forma mais ampla, o que falta para o Amazonas no que diz respeito à função específica do senador? Olha, como falei há pouco, nessa questão da Zona Franca foi uma questão ficou muito evidente que o Amazonas não conseguiu se articular, e aí não falo só de Senado, falo de Congresso no geral. Porque essa movimentação de colocar a Zona Franca em risco já aconteceu várias vezes, há muito tempo, quase todos os governos passam um pouco por essa turbulência. E eu tenho no meu registro encontros de, por exemplo, todos os parlamentares do Amazonas envolvidos efetivamente, governador, prefeitos do interior, para garantir uma coisa que interessa para o estado todo. Então, nesse sentido, eu acho que se eu for eleita no dia 2 de outubro, todos os parlamentares têm que ser aliados entre si para defender os interesses do Amazonas. Qual setor aqui do nosso estado, na visão da candidata, merece maior destinação de verbas? Olha, nesse momento, como venho dessa questão da luta pelo fim da violência obstétrica, sem dúvida eu vou falar de saúde da mulher. Saúde da mulher. E a mulher, né, nessa pauta mais ampla com relação a, por exemplo, os feminicídios que a gente vem relatando e noticiando todos os dias aqui também, são situações que merecem a atenção da candidata se for eleita? Eu acredito que o feminicídio, inclusive, teve um aumento significativo por conta do aumento da convivência entre os cônjuges dentro do ambiente doméstico por conta da pandemia. Isso impactou diretamente na quantidade
de violências em geral e também de feminicídio. Como oficial de justiça, a gente viu um crescimento exponencial de medidas protetivas de urgência, por exemplo, no período da pandemia. E isso precisa ser olhado como um fator, como uma questão multifatorial. O que está acontecendo para essa violência estar escalonando? Onde é que o Estado precisa intervir? Esse olhar que a gente precisa ter sobre essa questão. Temos 30 segundos, candidata. Por que a candidata quer ser senadora do Amazonas? Bom, eu sou ainda jovem, me considero uma mulher jovem. Eu sou a única candidata mulher e eu estou me disponibilizando ao povo do Amazonas para fazer diferente, para falar de questões que não são faladas pelos nossos senadores e para fazer uma política que a gente nunca fez, voltada de fato para o nosso povo, para quem realmente precisa e para quem não tem voz e nem vez. É isso que eu pretendo fazer como senadora. Muito obrigada, candidata, pela presença aqui no Amazonas Secor. Obrigada.